Olá, amigos! Como vão? Tudo bem? Há quanto tempo, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. E eu aqui, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Medeiros. Quero aproveitar aqui e agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Se você está gostando, já peço que você compartilhe, que você curta também o vídeo para que o YouTube indique a mais pessoas. E também peço que você se inscreva no canal, assim você vai aumentar, fazer parte da nossa família aqui, a família que compartilha conhecimento, nada mais do que o conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, conhecimento ninguém pode te roubar. Tudo que você adquire por meio do conhecimento é seu. Não há ninguém que possa te roubar o conhecimento. Estamos sujeitos às leis bíblicas, às leis que Deus criou, e muitas vezes não sabemos como elas funcionam. Então eu venho aqui para desvendar esses mistérios para algumas pessoas. Às vezes você não é um frequentante de uma igreja, por exemplo, você não tem um contato tão íntimo com a Escritura, você lê a Bíblia e você não consegue, às vezes, entender o que está escrito, às vezes você fica no sono. Então eu venho aqui destrinchar algumas passagens e fazer você compreender como isso é importante para a sua vida. Então, se você entendeu esse propósito, peço que acompanhe esse vídeo e me acompanhe. Olha, se inscrever no canal não custa nada. Você não paga nada para fazer parte dessa família. E me acompanha no Instagram também, tá lá, Manual Criador, ou procura por Ícaro Medeiros, tá? Que lá também eu coloco alguns vídeos curtos pra gente acrescentar. E eu quero fazer uma mudança aqui na nossa grade do canal. A partir de agora, eu passarei a postar vídeos no YouTube a cada 15 dias, tá bom? A cada 15 dias eu vou postar um vídeo novo no YouTube. E enquanto isso, nós vamos nos falando pelo Instagram. Então, comenta lá, comenta aqui também o que você está achando, o que você ficou de dúvida, ou até algo que você queira acrescentar. Afinal, estamos aqui não para eu ser o Senhor da verdade, mas para compartilharmos conhecimento. E também me chama lá no direct, manda um direct para mim lá no Instagram, que eu terei o prazer de lhe responder, tá certo? Hoje eu gostaria de comentar com vocês uma passagem bíblica que está no livro dos Hebreus, Carta aos Hebreus. É uma carta que não se sabe ao certo quem foi o autor dessa carta, mas é uma carta riquíssima. E eu quero compartilhar aqui Hebreus capítulo 11. Quero falar hoje sobre o poder da fé. E esse vídeo, mesmo que eu fizesse um vídeo de horas, não seria suficiente para esgotar tudo o que é referente à fé. Mas eu quero aqui começar o tema, jogar uma isca, e você pode compartilhar comigo também se você já viveu uma situação que você venceu pela fé, uma situação que aparentemente era impossível, aparentemente não tinha solução, mas que por fé se resolveu na sua vida e é inacreditável como se resolveu. Isso é fé. Vou ler aqui para vocês, ó, Hebreus 11, começa dizendo assim: ora, a fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas pelas quais esperamos. Ou seja, eu espero por algo e eu tenho certeza de que ela vai acontecer. E diz assim, ela é a evidência de coisas que não são vistas. Ou seja, para você exercer a fé, primeiramente o objeto do que você deseja ou que você está buscando não é visto. Por exemplo, você está sem emprego, você está buscando, ou você tem um emprego e está buscando uma colocação. Então é algo que hoje você não vê. Você não vê na sua mão e às vezes você nem vê a porta. Mas você tem certeza que um dia uma porta vai se abrir e você vai cruzar por ela. Isso é fé. Fé, a melhor tradução para a palavra fé é confiança. E você vai ver como isso é importante no mundo espiritual. Isso faz toda a diferença em você receber uma bênção ou não. Afinal, Deus abençoa a todos. Se você pesquisar na Bíblia, existem passagens que falam que o Senhor faz chover sobre todos, faz o sol brilhar sobre todos. Mas é claro que existem pessoas que sabem tocar o coração de Deus. É ou não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, vamos dizer que você tenha mais de um filho. Você ama todos e você
proporciona um bom futuro para todos, dá presente para todos, mas tem aquele que sabe tocar o seu coração, que sabe a manha para conseguir as coisas de você, é ou não é? Isso, diante de Deus, nós chamamos de fé ou confiança. E aí fala assim que, pela fé, os antigos que estão na Bíblia, eles obtiveram um bom testemunho. Ou seja, a história deles é relatada de uma maneira positiva, um testemunho maravilhoso, porque eles exerceram a fé. Situações adversas aconteceram, situações inimagináveis se passaram em seus caminhos, mas eles continuaram confiantes em Deus e as suas atitudes condiziam com essa confiança, porque confiar só de boca não é confiar, não é verdade? Se eu confio, eu obedeço. Se eu confio, eu cumpro. Aí eu posso dizer, olha, realmente esse tem fé. Esse acreditou nas minhas palavras, né? É como o pai, você que é pai, você que é mãe, você pede para o filho, olha, faz tal coisa que você receberá tal recompensa. Se o filho não faz é porque ele não acreditou, logo ele não é digno da recompensa. Você como pai, claro que você tem que ser justo com o seu filho e não dar a recompensa porque ele não obedeceu, não confiou nas suas palavras. Agora, se o filho ele obedece às suas palavras e cumpre, ele mesmo cobra. E aí? Cadê o presente? Cadê o resultado? Né? Então isso diante de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Deus não engana ninguém. Então diz a palavra aqui em Hebreus que pela fé nós entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Ou seja, é somente confiando. E aí eu digo, é uma confiança que você realmente não está vendo e que, de verdade, nem os cientistas comprovaram que sim, nem que não. Existem teorias da criação, existem teorias da evolução, mas ninguém conseguiu dar uma prova cabal para acabar com isso de uma vez por todas. Então, aqui a palavra explica. Isso você vai ter que explicar pela fé. Simplesmente confiar. Como um pai conta uma história para o filho não estava lá no passado para saber a história se aconteceu do jeito que o pai contou. Então cabe ao filho o quê? Confiar. Só que vamos compreender que confiar em Deus é diferente de confiar no homem. Porque Deus não mente. Como eu falei, Deus é perfeito. Então se Deus diz, é porque é verdade. Pela fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus de modo que as coisas que são vistas hoje não foram feitas das coisas que aparecem, né? Nós, com a nossa mente humana ilimitada, nós acreditamos na teoria da evolução, transformação. Então hoje eu estou falando contigo por meio de um sistema, eu estou falando com um microfone, não é isso? Esse microfone, com certeza, ele saiu de algum lugar, foi extraído o metal da natureza, foi extraído o plástico, foi usado o petróleo, ou seja, foi usado uma série de componentes naturais que se transformaram e viraram esse microfone aqui. Então nós, baseados nisso, temos por princípio acreditar que tudo veio de algo pré-existido, né? Então existiu petróleo, existiu natureza, existiu metal e se transformou e virou tal coisa. Diferente do que é a Terra. A palavra diz que Deus simplesmente determinou, haja luz, e a luz surgiu do nada. Não teve nenhuma matéria-prima que deu origem à luz. A luz simplesmente foi criada mediante uma ordem. Deus disse, haja luz e houve luz. Como que você acredita nisso? Pela fé, confiando. Existe algum cientista que provou a origem da luz? De onde surgiu a luz? Não há estudo. Não há estudo capaz nem de criar uma linha de estudo para pesquisar sobre a origem da luz. Não existe. Entende? Isso é um dos exemplos. Então a palavra fala que então pela fé nós entendemos que as coisas que são vistas foram feitas das coisas que não aparecem, das coisas que não foram vistas. Quando você tem fé, você fala, puxa vida, eu compreendo.
porque eu acredito. Se a palavra diz que é assim, eu acredito. E não acredito, porque simplesmente foi uma história que o meu pai e minha mãe contou, uma história da carochinha para fazer eu parar de fazer perguntas. Não. Deus simplesmente falou, foi assim. Eu tenho o poder para dar uma palavra e criar. Basta nós confiarmos nessa palavra. Baseado nisso, voltando ao exemplo daquele que está buscando uma porta de emprego, pode surgir uma porta de onde não existe. E eu vou te postar na Bíblia que isso acontece. Quer ver um exemplo de porta que se abriu onde não existia? José. Você já ouviu falar na história de José do Egito? A palavra, resumidamente falando, conta que José era um dos filhos de Jacó. Jacó que teve um nome transformado por Deus para Israel, que dá o nome do país que hoje se chama Israel. Então Israel, ou Jacó, ele teve 12 filhos, dentre os quais José era o 11º. E José, ele era muito amado pelo seu pai. E os seus irmãos o invejavam por causa disso. Por quê? Porque ele sabia o jeito de tocar o coração do pai, né? E o que acontece? Por inveja, vou resumir bem a história, os irmãos de José o venderam para ser escravo. Estava passando uma caravana ali de mercadores, e mercadores de escravos também, e eles resolveram vender José. E naquela época, claro que não existia tecnologia como hoje, não existia carro, não existia celular, não existia nada disso. Ou seja, ele foi arrancado da sua família, foi vendido pelos seus irmãos e foi viver num outro país, no Egito, uma língua que ele não conhecia, um povo que ele nunca viu, um costume que não era dele. Ele foi viver lá para nunca mais voltar para a casa do seu pai. Nunca mais. Pense você numa situação dessa. Ele era um jovem, ele tinha 17 anos. José, ele resolveu ser fiel. Ele resolveu resignar. Olha que palavra. Procura no dicionário o que significa resignar. É uma palavra que hoje em dia é agressivo para os padrões atuais. É uma palavra que até chega a fugir do politicamente correto. Por quê? Porque se você pegar na tradução, fala que resignar significa você se submeter à ordem de outra pessoa, à ordem de outro. Ou seja, meu chefe, ele me dá uma ordem e eu não quero cumprir essa ordem. Mas eu sei que para eu manter o meu emprego e até para ter novas oportunidades no futuro, eu preciso me submeter às vontades do meu patrão. Então eu resigno. Deixo a minha vontade de lado e cumpro a vontade do meu patrão. E isso se aplica a Deus também. José compreendeu que se aquela situação se passou na vida dele, é porque Deus tinha um propósito. Então ele falou assim, eu vou viver a vontade de Deus, eu vou me submeter e ser fiel. E diz que ele foi um escravo na casa de um homem chamado Potifar, que era chefe da guarda do faraó, o rei do Egito, e ele foi fiel naquela casa. Ele foi tão fiel que ele cresceu. E diz que Deus abençoava tudo que ele fazia, e ele foi colocado como mordomo, ou seja, o líder daquela casa, né? O governante daquela casa. Então, Potifar não cuidava de mais nada, tudo estava na mão de José. Até um dia que a esposa de Potifar armou uma cilada para José, né? Ela quis se deitar com José, José foi fiel ao seu patrão e a Deus e não cedeu à tentação. E essa mulher, então, ela armou uma situação dizendo que ele havia tentado algo contra ela, né? O famoso assédio sexual, né? O primeiro assédio sexual que eu conheço da história é o que é o mencionado no Gênesis. Eu creio que outros já aconteceram antes até, né? Mas o que está relatado primeiramente é esse, né? Que não foi nem um assédio, foi acusação falsa, né? E aí José ele foi preso, Potifar ouviu a sua esposa e não a José, e José foi preso. Olha só que injusto. Foi parar na prisão. E diz que na prisão José continuou sendo fiel. O que um prisioneiro faz? Ele fica na cadeia. Ele fica lá, deixando um tempo passar. Mas José não. Ele falou assim, eu vou trabalhar, eu vou servir. O que eu posso fazer para ajudar aqui? Eu estou preso, vai fazer o quê? Mas o que eu posso fazer para ajudar? E diz que
O carcereiro-chefe começou a ver José e viu que ele era prestativo, que ele era fiel e que ele era super honesto. E ele começou a colocar a carceragem aos cuidados de José. De forma que o carcereiro-chefe não precisava tomar mais conta dos prisioneiros. Era José que cuidava. Era ele que cuidava do que eles comiam, da limpeza e tudo mais. Olha só, José continuou sendo fiel. Até que um dia, uma porta que não existia se abriu para ele. Né? Um dia, Faraó, o rei do Egito, teve um sonho no qual ninguém conseguia revelar. Todos os grandes magos e sábios do Egito não conseguiam revelar para o Faraó o que significava aquele tal sonho. E aí alguém que conviveu com José na prisão e estava agora diante do Faraó, porque foi perdoado, o copeiro-chefe do Faraó, falou assim, olha, eu me lembro que na prisão tinha um rapaz chamado José. Isso já tinha passado 2 anos. Esse José revelou um sonho meu há 2 anos atrás. E eu me esqueci dele. Mas olha, ele eu acho que pode revelar seu sonho. Moral da história, José foi chamado por Faraó, ele se apresentou lá e ele revelou o sonho do Faraó. E ele não só revelou o sonho, como ele deu a solução, porque o sonho dizia o quê? Que Deus estava enviando um problema. Deus ia enviar 7 anos de fartura para o Egito, mas em sequência 7 anos de muita fome. Tanta fome que ninguém ia lembrar que um dia teve fartura. Então José, ele não só deu essa revelação, como ele disse, olha, eu te aconselho que nesses 7 anos de fartura você guarde 20%. 20% de toda a produção do país. Para quando tiver os 7 anos de fome você ter celeiros resguardados para ter o que comer. Então, o Faraó teve uma ideia que eu creio que veio de Deus. Ele falou assim, eu preciso de alguém para colocar nesse cargo de cuidar da colheita, de preparar o nosso país para um momento mais difícil. E ele criou um cargo que não existia no Egito. Não existia o cargo chamado governador do Egito. Não existia. Antes era o Faraó e o restante dos seus comissionados. Mas, naquele momento, o Faraó olhou para José e falou assim, quem é mais especial do que você? Alguém que é cheio do Espírito de Deus. O próprio Faraó, que não acreditava num Deus vivo, reconheceu que José era cheio do Espírito de Deus. E ele falou assim, olha, a partir de hoje você será o governador do Egito. O Faraó pegou o seu anel, que era o símbolo de poder. Era o anel que ele usava para selar os seus decretos, para dizer o que acontecia ou deixava de acontecer. E ele falou assim, agora, a partir de agora, esse anel está em suas mãos. Você vai dar ordens no Egito. E ninguém poderá levantar o pé ou colocar o pé no chão se não for pela sua ordem. Todos no Egito têm que lhe obedecer. Acima de você, só eu, como faraó. Todo o resto do Egito tem que te obedecer como governador. Olha só. Deus criou para José uma porta de onde não existia, porque ele foi fiel, ele foi confiante em Deus, de que por mais que ele estivesse passando por toda aquela injustiça, que ele passou por anos de injustiça, Deus foi fiel com ele. Essa história de José você pode ler no livro do Gênesis, está no capítulo 37 e vai até o final. Não vou me ater muito aos detalhes dessa história, eu encurtei um grande espaço dessa história só para dizer que Deus, o Senhor, ele cria portas onde não tem. Ele é o Deus do impossível. Então, baseado nisso, ele cria coisas de onde não existem. Finalizo dizendo o seguinte, Hebreus 11, no versículo 6. Ele fala assim, olha, sem fé, olha, isso é muito importante. É impossível agradar a Deus. É impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe. Primeiro, tem gente que não acredita que Deus existe. Tem gente que fala que acredita, mas não vive como se acreditasse. Tem muita gente que fala de Deus, mas acredita de Deus não na forma de uma pessoa que Ele é, como eu e você, pessoas que têm desejos, que têm intenções, que têm sonhos, que têm sua forma de pensar o que é certo e o que é errado. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam em Deus de que forma?
de que Deus nada mais é do que um conjunto de regras e procedimentos morais. E aí a gente adequa a Deus a nossa régua. Aí criam-se deuses, criam-se imagens, né? Pega-se a porcelana lá, forma uma imagem, né? Cria-se lá um barro, cria outra imagem. Esculpe a madeira, forma uma outra e fala, esse é o Deus. Porque ele se molda à nossa vontade. A gente não precisa dar satisfação a essa criação do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Vai da nossa consciência. Se a gente sentir um peso na consciência, a gente pede perdão. Do contrário, temos aquele Deus que a gente levantou ali, que a gente comprou e que a gente acredita que ele vai nos ajudar de alguma forma. O que nós sabemos que biblicamente não existe. E até, vamos falar a verdade, não tem nem coerência, né? Você acreditar que um pedaço de porcelana, de barro ou até de ouro possa se mover para te ajudar de alguma forma. Deus não se limita a isso, né? Quero acreditar que não, né? A Bíblia diz que não, então eu confio no que a palavra fala. Portanto, quando as pessoas acreditam que Deus nada mais é do que um conjunto de leis morais, de condutas éticas, aí começa-se a criar o politicamente correto. Então Deus, ele tem que se adequar ao politicamente correto. Então antigamente dizia-se o seguinte, que tiraram a roupa em público, o homem andar sem camisa na praia, a mulher usar apenas trajes de banho, era um atentado ao pudor. Isso era contra todo o código moral. Hoje em dia é liberado. Não estou defendendo nenhum nem outro, estou contando um fato. Então você vê que os códigos morais e éticos mudam ao longo dos anos. E nós acreditamos que Deus é assim. Ele se adapta aos códigos de conduta ética e moral do mundo. E pelo contrário, como eu te falei, Deus é uma pessoa, assim como eu e você. Como eu e você, Deus tem seus ideais, Deus tem seus pensamentos, Deus tem seus sonhos para a humanidade, para mim e para você. Baseado nisso, eu acredito no que a palavra fala, que Deus não muda. O mesmo Deus que abençoou lá atrás José no Egito, porque ele foi fiel, é o Deus hoje que está olhando a nossa fidelidade e quer ver se nós confiamos plenamente. Aqui fala, se nós confiamos de forma a nos aproximarmos acreditando que ele existe e que ele é recompensador, galardoador daqueles que o procuram com diligência, que procuram com vontade, com cuidado. Como eu disse, resignar. Entender que ele tem uma vontade e que muitas vezes a vontade dele pode ser diferente da sua, mas é a melhor. Gente, me segue lá no Instagram, curte esse vídeo, tá bom? Te agradeço desde já e até o próximo vídeo.